Boa tarde. Hoje é dia 22 de setembro de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 8º ano do ensino fundamental dos anos finais, e os alunos que estão presentes hoje aqui são eles: o João Gabriel Machado, o João Pedro, o Guilherme, o Richard, a Yasmin, a Sofia, a Mariana, a Maria Eduarda, a Maria Isadora e a Lauane. Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando hoje, porém toda a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henck, onde, quando o aluno falta, ele deve assistir e colocar as suas atividades e o aprendizado em dia, para não ficar para trás em relação aos coleguinhas. Todos recebem esse link, porque eles podem estar revendo na hora de realizar o Tarefa São Paulo, uma vez que o Tarefa São Paulo é muito parecido com os exercícios que tem no material digital. 35ª aula do 3º bimestre. Qual é o tema? Organização de dados estatísticos, parte 1. Tá bom? Material elaborado pela Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Conteúdo: organização de dados estatísticos. Objetivos: representar dados de pesquisas estatísticas em tabelas e gráficos. Utilizar recursos digitais na produção de tabelas e gráficos. Habilidade EF08MA24. Reconhecer e classificar as frequências de uma variável contínua de uma pesquisa em classes, de modo que resumam os dados de maneira adequada para a tomada de decisões. Para começar, você sabe essa? Um grupo de estudantes do 9º ano, não sei por que eles não colocaram o 8º aqui, já sei o porquê. Porque esse PowerPoint também tem lá na matéria do 9º, eles reaproveitaram aqui. Um grupo de estudantes do 9º ano realizou uma pesquisa estatística com quantos estudantes? 50 estudantes. Sobre determinado tema. Qual seria a melhor forma de apresentar o resultado dessa pesquisa? Como que você acha que é a melhor forma de... Vamos supor, eles pesquisaram qual dos 4 times grandes paulistas você torce. Qual o melhor jeito de representar essa pesquisa? Gráficos. Eu poderia apresentar assim: o Corinthians, e por texto, mas não vai chamar tanta atenção. Poderia fazer tabela também, né? Por exemplo, Corinthians, 20 torcedores. São Paulo, 15 torcedores. Palmeiras, 14 torcedores. Santistas, 1 torcedor. Somando tudo tem que dar 50. Senão eu errei a pesquisa. 0 mais 5 mais 4 mais 1, 10. Subiu 1. Não sei que um deles não torce. Não, só dando um exemplo. Então vocês viram que a tabela aqui é legal para mostrar? Só que dava para fazer com gráfico, chama mais atenção, né? Na hora de se montar um gráfico, por exemplo, você vai por aqui: Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos. Aí aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não vai dar para pôr em 1. Vou pôr de 2 em 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Aí o Corinthians, o gráfico do Corinthians vai lá em cima. Apesar de ser São Paulino, eu sei que a torcida do Corinthians é maior, né? Fazer o quê? Torcida do São Paulo, 15. Fica entre o 14 e o 16. Torcida do Palmeiras, 1 a menos, 14. Eu acho que tem mais palmeirense do que
Não, por enquanto ainda não. Mas a tendência é acontecer isso. Santista. Um só. Aí tá no 2, Ainda está no 2, mas faz quanto que está no 1. Um gráfico assim não é mais fácil você ver? Opa, a torcida do Corinthians ganhou. A torcida do São Paulo ficou em segundo lugar. Né? Pelo gráfico fica mais fácil de visualizar. Então, realmente, para estatísticas, pesquisas, o mais fácil de ser entendido é os gráficos. Tá bom? Flamengo desce São Paulo. Olha lá. Foco no conteúdo. A pesquisa estatística desempenha um papel fundamental em várias áreas, pois ajuda a obter e a interpretar dados de formas precisa e objetiva. Aqui estão algumas das principais razões pelas quais a pesquisa estatística é importante. Número 1, primeira, tomada de decisão informada. A pesquisa estatística fornece uma base sólida para a tomada de decisões, permitindo que os tomadores de decisões analisem e compreendam os dados relevantes antes de chegar a conclusões. Isso é especialmente útil em áreas como negócios, medicina e ciências sociais, entre outras. Segundo motivo, estabelecimento de conclusões confiáveis. Ao empregar métodos estatísticos adequados, é possível tirar conclusões como um alto nível de confiança e reduzir a margem de erro associada à incerteza dos dados. Isso ajuda a evitar conclusões precipitadas ou errôneas. Número 3. Identificação de tendências e padrões. A pesquisa estatística permite identificar tendências e padrões ocultos nos dados. Essas informações são valiosas, pois podem fornecer insights sobre o comportamento humano, as preferências de mercado e a eficácia de tratamentos médicos, entre outros. Olá, acorda o João ali, louco. Só uma observação aqui, né? Eu já comentei com vocês que eu tinha uma lan house e através de um gráfico que eu fiz durante um ano, eu percebi que não compensava eu manter a lan house aberta depois das 5 horas da tarde. Já falei isso com vocês ou foi com outra turma? Com vocês, né? Foi sim, eu lembro que a Maria ainda falou bem assim, eu apertava o campainha lá e saia correndo. Descobri quem que era que apertava o campainha e corria, né? Naquela aula. Então, tô brincando, tá, Maria? Uma coisa aqui, que isso aqui é muito utilizado, só para vocês terem uma ideia, eles ficam procurando como vender mais as coisas em supermercado, né? E aí, fazendo vários tipos de testes e analisando os gráficos, sabe o que eles descobriram lá nos Estados Unidos? Que a cerveja vende mais estando do lado de outro produto. Adivinha qual produto que está do lado da cerveja para que ela venda muito mais? Do lado das fraldas. Diz que os pais iam buscar fraldas. Opa, tem uma cervejinha. Isso aí eu vi na faculdade, os caras comentando lá. Esses dias atrás eu estava assistindo, não lembro o que eu estava assistindo. Aí era uma série e o cara falou na série: se sabe, né, que a cerveja fica do lado das fraldas, porque os pais vão lá triste comprar fralda dele, olha a cerveja, opa, vou levar a cerveja. Então diz que estatisticamente toda vez que é colocado as fraldas do lado da cerveja, a cerveja vendia mais lá nos Estados Unidos. Não sei se até hoje ainda mantém esse, mas eles ficam mudando os mercados de lugar, as compras, para poder ver onde que pode dar mais resultado. E adivinha como que eles analisam isso? Através de gráficos.
Eles olham lá o gráfico assim, a venda de cerveja do lado da carne. Se vê assim, crescendo. Aí se vê a cerveja ao lado das bolachas. Cerveja do lado das fraldas. Qual o gráfico que vendeu mais rápido? Do lado das fraldas. Análise. Tendências. Número 4. Generalização de resultados. Por meio da pesquisa estatística, é possível extrapolar os resultados obtidos de uma amostra para uma população maior. Isso significa que é possível obter conclusões significativas a partir de um grupo menor de dados, o que pode ser mais viável do que coletar informações de toda a população. Então imagine o seguinte, quando eles fazem pesquisa lá para candidato A ou candidato B, certo? O Brasil, não sei quantos que deve ter agora, mas até um tempo atrás tinha 200 mil pessoas, certo? Dessas 200 mil pessoas, todas elas votam? Não, que tem criança também, né? Vamos supor que tem então 120 milhões, falei errado, não é 200 mil não, 200 milhões, né? E esses 120 milhões votam. Quando eles vão fazer pesquisa do candidato A, candidato B, você acha que eles conseguem pesquisar os 120 milhões de pessoas no Brasil? Não. Eles fazem uma amostra. O que é uma amostra? Eles vão lá, pesquisam 10 pessoas de Guapiara, 10 pessoas de Capão Bonito, 10 pessoas da região, entendeu? Só que não vão pesquisar cidade pequena que nem Guapiara, eles vão pesquisar cidade grande. E aí dessas 10 pessoas, eles vão fazer assim, vou pegar 5 homens e 5 mulheres. Desses 5 homens e 5 mulheres, eles pegam 2 de classe alta e 3 de classe baixa, por exemplo, né? Pessoas que recebem muito salário e pessoas que recebem pouco salário. Então eles fazem uma amostra. Por que 2 pessoas? Às vezes eles pegam uma pessoa só de classe alta e os outros 5 de classe baixa. Porque no Brasil tem mais pessoas ricas ou mais pessoas de classe média? Classe média. Então não tem por que eles pesquisar as 10 pessoas tudo rica. Eles têm que saber a opinião política das pessoas também pobres. Então eles fazem uma amostra, mais ou menos do jeito que seria, tá bom? Por exemplo, quando eles vão testar se a água como fala? Potável ou não lá na nascente. Vocês acham que eles pegam todas as águas que tem lá para testar? Então eles pegam uma amostra. Naquela amostra conta como que está sendo a água. Mesmo assim, então eles pegam uma amostra e aí eles falam, tantos por cento vai votar, 55% vai votar no candidato A, 45% vai votar no candidato B. Esse de quem declarou que ia votar. E tem aqueles que não quer nenhum dos dois, tudo farinha no mesmo saco. Ele nem entra como voto válido. Certo? Vamos lá. Atividade 1, presta bastante atenção. É uma atividade só que ela é enorme, mas não é difícil. Então vamos lá. Foram entrevistados quantas pessoas, Richard? 30. Muito bem. Com a seguinte pergunta: quantos animais de estimação há na sua casa? Os resultados foram expressos na tabela abaixo. Lá em casa depende, né? Lá em casa seria assim: se minha filha responde, é mais nova, ia falar 1. Se minha filha mais velha fala, ela ia falar 2. Se a minha esposa fala, ela ia falar 2. Se eu falo, ela ia falar 1. Por que isso? A minha filha mais velha ia lembrar só da minha cachorrinha, da Bombom. Uma cachorrinha que eu tenho. A minha filha mais velha ia falar 2, que era a Bombom, e minha filha mais nova. Ela ia chamar minha filha mais nova de animalzinho de estimação. A minha esposa ia chamar eu de cachorro também, então eu ia estar no segundo aqui junto com ela, junto com a cachorrinha. E eu ia falar só da minha cachorrinha. Ou seja, nós só tem um, mas cada um ia pensar em outro ali junto. Eu tô brincando, é brincadeirinha só, tá? Então lá em casa é um animal só. Se escutei você falando 2, você tem 2 animais de estimação? Muito bem. Quem aqui tem mais animais? Quem tem um animal de estimação, levanta a mão. Ninguém? Tem um só? Quem não tem nenhum animal de estimação? Quem não tem nenhum, só você. Não tem. Quem tem 2? Quem tem 1 é eu.
Tem um. Quem tem 3 animais de estimação? 3? 4 animais de estimações. Você é louco? Tô com medo de quem não levantou a mão. Quantos animais de estimação você tem? Tem 2 Então 4, eu tava esperando chegar no 4, né? Quem tem 4 animais de estimação? Você tem 4? A Maria tem 4? Sofia tem quantos? 6, Maria. 6, Sofia. O que é os que você tem? 3 gatos, você arrebenta tudo lá. Você arrebenta tudo lá. Então, aqui saiu o resultado, né? Parecido com o que a gente fez aqui. Mas aí, os resultados estão expressos na tabela abaixo. Olhando a tabela, eu tenho todos os resultados. Mas tá difícil tomar decisão quanto que tem mais, quanto que tem menos, não tá? Então, observe o passo a passo e façamos juntos no caderno até a confecção do gráfico. Oi? Posso pegar rapidinho? Pode. Então, observe o passo a passo e façamos juntos no caderno até a confecção do gráfico. Então, vamos lá. Primeiro passo que nós vamos fazer, ó. Quantos número 1 tem? Quantos número 2 tem? Então, vamos lá. Número 1. Quantos que tem um animal de estimação só? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9. Quanto tem 2 animais de estimação? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quantos tem 3 animais de estimação? 1, 2, 3, 4. Quantos tem 4 animais de estimação? 1, 2, 3. Quantos tem 5 animais de estimação? 3. 1, 2, 3. E quantos tem 6 animais de estimação? Só a Sofia. Somando tudo para ver se dá 30, se não está errado a tabela. E hoje a gente fez errado. 10 com 9, 19. Com mais 4, 23. Com mais 3, 26. Com 26 com mais 3, 29. 30. Certinho. Certo? Então esse é o primeiro passo. A gente sabe que tem, olha como que eles fizeram para contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Faz um traço contando que é 5. 6, 7, 8, 9. Nossa, quando eu contava, quando a gente jogava vôlei, a gente contava os pontos assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já viram contar desse jeito ou não? Esse jeito aqui eu nunca vi. 1, 2, 3, 4, 5, daí corta quando dá 5. Para mim seria o sexto ali cortando, do jeito que eu aprendi, né? Então, Não é verdade. fez o levantamento, né? Fez o levantamento, chegamos à seguinte tabela, que eu fiz lá também, né? Olha lá, o primeiro passo é construir um sistema cartesiano e nomear os eixos X e o eixo Y, certo? O eixo X vai ser a quantidade de animais e o eixo Y vai ser a frequência. Meu Deus do céu, até os animais têm que ter 75% de frequência? É essa a frequência? Não, a frequência seria quantos animais um animal, quantas pessoas tem um animal, entendeu? A gente chama de frequência a quantidade. E aí, feita a tabelinha, nós vamos vir aqui, vamos fazer isso aqui, ó. Vamos ler primeiro ali o cor-de-rosa. A frequência de dados em estatística refere-se à contagem de ocorrências de valores específicos em um conjunto de dados. Ela é usada para analisar a distribuição dos dados e entender a frequência com que diferentes valores aparecem. Então aqui, ó, quantidade de animais, frequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A frequência é 9 pessoas têm um animal, 10 pessoas têm 2 animais de estimação, 4 pessoas têm 3 animais de estimação, 3 pessoas têm 4 animais de estimação, 3 pessoas têm 5 animais de estimação e uma pessoa só tem animal com 6 animais de estimação. Fui só falando animal de estimação, não falei o valor, né? 9 tem 1, 10 tem 2, 4 tem 3, 3 tem 4 animais de estimações, 3 tem 5 animais de estimação, acho, não é plural, e 1 tem 6 animais de estimação.
Total de pessoas pesquisadas, 30. Dados, da onde que é essa fonte? Aqui, ó. Dados fictícios. Fictícios, quer dizer que foram inventados, certo? Aí, vamos organizar uma tabela, já está organizado, né? Agora nós vamos fazer o quê? Um plano cartesiano, certo? Preste bem atenção no que eles fizeram aqui, ó. Animais de estimação, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é a quantidade. Aqui, eu achei errado eles fazerem isso, eu deixaria tudo completo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora vamos montar o gráfico. Alguém sabe como que monta o gráfico desse jeito? Um animal de estimação, são quantos? 9. Como que eu faço a coluna aqui? Oi? Não. Ah, não é de... Não é. Pode ser. Do jeito que você falou, 1 é 9, tá? O pontinho. Mas como é gráfico, o que que eu faço? Só vai... Desenhar. Só que eu fiz um negócio errado aqui. Vamos ver quem vai perceber o que que eu errei. Não pode ser 2 quadradinhos. Não pode ser 2 quadradinhos, por quê? Senão vai ficar um grudado no outro. Vai ficar um infográfico. É legal a gente colocar, mas não deixar um espaço igual, que nem a gente já viu em outra aula. Faz um quadradinho só. Fazer um quadradinho só. Então aqui é a quantidade que tem um animal de estimação. Aqui tem 2 animais de estimação, quantos? 10. Vai até o 10. Três animais de estimação. 4. 4 animais de estimação. 3. 5 animais de estimação. 3 de novo. 6 animais de estimação. Pronto, está feito o gráfico. Ficou bonito? Obrigado. Ponto positivo vocês mentirem. Então vamos lá. Agora, olha que bonito que fica feito no computador, né? Sem dizer que a gente não sofre. Quem fez aqui o Khan Academy, tinha uma atividade lá que você tinha que puxar o gráfico, não tinha? Vai ter do 9º ano. Vai ter quando vocês forem fazer de novo. Se puxa até o lugar certo e solta. Puxa até o lugar certo e solta. Seria legal, né? Você vir aqui e puxar. E aí a gente tem que colocar de todas as colunas. Ó, sobe a coluna até a altura da frequência. Sobe a coluna, para quem vê, é só puxar mesmo, né? Tem que desenhar a coluna lá. E depois pintar ela. Fazer todos. Ficou parecido com o que a gente tinha feito? Agora, atividade 1. Agora, meu Deus. Meu Deus. Agora vamos montar esse mesmo gráfico usando uma planilha eletrônica. Como que é uma planilha eletrônica? Pode ser pelo celular, pelo computador. O editor de planilhas eletrônicas mais usado no mundo é o Excel, certo? Alguns celulares têm a Microsoft e alguns celulares têm o Excel instalado. A maioria. E outra, às vezes você está lá com o Microsoft e ele fala, precisa de uma conta para você usar. Vocês são alunos do estado, vocês têm 2 e-mails, vocês sabiam disso ou não? O RA de vocês, sp, arroba, AL é da Gmail. O do Microsoft é @aluno.educacau.sp.gov.br. Com esse e-mail do aluno, que é da Microsoft, você consegue ativar até 5 contas Microsoft no seu celular. Celular, computador. No meu computador, por exemplo, não tô com o meu Microsoft é original, porque eu uso a minha conta do estado. Então todos os alunos têm, até o 3º colegial. Parece que depois que você sai, para de ser gratuito.
Aí você tem que pagar caso você queira manter ele original lá no seu computador ou no seu celular. Tá bom? Curiosidade à parte, vamos lá. Você pode fazê-lo usando o celular. Desculpe, você pode fazê-lo no celular usando o Google Planilhas, certo? Ou mesmo no computador. O procedimento é o mesmo. Eu sempre usei o Excel para mostrar aqui para vocês. Agora eu vou usar o Google Planilhas. Então vamos lá. Você vai no Google e digita Google Planilhas. E aí ele vai aparecer aqui, ó. Tem até para baixar para o aplicativo e tal. Mas eu vou usar o online aqui, certo? Aí apareceu aqui. Isso aqui é uma planilha. Ele tem colunas, que são as letras, e tem as linhas, que são os números. Aí eu venho escrever aqui. Qual que era lá a legenda mesmo? Quantidade de animais. Opa, letra maiúscula. Quantidade de animais, certo? Do outro lado, frequência. Frequência. Tudo bem? Agora, quais são as quantidades de animais? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí embaixo aqui, total. Agora a quantidade que tem um animal de frequência, de estimação, 9. 2 animais, 10. Depois os outros não. 4, 3, 3, 1. 4, 3, 3, 1. Total. Eu vou somar tudo, ó. Se você vir aqui escrever igual, soma, abre parênteses e marcar aqui, ele vai fazer para você a soma sozinho. Fizemos só a planilha por enquanto, né? Olha lá. Fizemos a planilha igualzinho, tá aqui, não fizemos? Não, professor, isso aqui foi feito no celular, o seu tá no computador. Dá pra fazer no celular também, tá? É igualzinho. Só que repare que eles não colocaram o total embaixo. E o bocozão fui lá e coloquei o total. Aí na hora de fazer o gráfico, adivinha o que vai acontecer? Vai colocar o total como se fosse o número de animais também. E aí vai dar erro, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então a gente tem que prestar bem atenção na hora de fazer as coisas. Depois ele fala para eu marcar tudo, ó. Clica lá no primeiro, arrasta até o último, vem no sinalzinho de mais, que vai abrir uma série de opções. Eu vou clicar no gráfico. No computador é diferente, não é o sinalzinho de mais, já tem lá, ó, inserir. Então vou marcar tudo. Vou fazer errado primeiro para mostrar para vocês, porque caso vocês tentem fazer depois em casa ou assistindo o vídeo, vocês vão ver como que arruma depois. Aí eu venho aqui, ó, inserir, cadê gráfico? Gráfico. Olha lá, inseriu o gráfico. Qual que tem mais animais? O total. Fugiu, né? Que coisa doida. Você pode vir aqui e fazer isso aqui, ó. Apagar o total. Aí o gráfico já se arruma sozinho. Ou você vinha e fazia do jeito certo aqui, ó. Marca, mas não marca o total. Tá bom? Inserir gráfico. Olha lá que bonito o meu gráfico agora. Agora ficou giraia puro. Professor, ficou diferente vocês não viram aí, né? Olha lá. Qual foi a diferença do dele com o meu? O dele tá lá em... Mesma coisa, senhor. É as mesmas informações, mas tem uma... o dele tá esticado e o meu tá... Provavelmente o professor que fez esse gráfico é magrinho e alto. O seu tá lá. Eu sou baixinho e gordinho. Tá largo, né? Então, não vou querer mais que fique largo. Vou deixar estreito, olha lá, ó. Pronto, agora não tá mais largo. Esse negócio tá largo, ficou mal aí, né? Olha lá, certo? Se você estreitar, se você deixar ele estreito, ele fica bem estreitinho. Se você puxar aqui, ele fica bem largo, certo? É largo mesmo, né? Só em Guapiara que fala isso, é largo mesmo. Ó, frequência versus quantidade de animais. Aqui do lado tá frequências aqui. Aí eu posso vir aqui no tema e falar assim, não, tá feio esse tema aqui. Vou colocar pesquisa de animais, de quantidade de animais de estimação, né? De
Ei, meu Deus do céu. Quantidade de animais de estimação. Olha lá, já mudou o tema lá, viu? Dá pra gente mudar aqui, ó. Quero uma letra mais grossa. Quero mudar a cor da letra. Ah, não, o tamanho da letra. A cor. Viu que chique? Dá pra ir mudando. Quero mudar essa coluna aqui, tá vermelho. Viu? Petista, caralho. Vamos tirar para não dar falatório. Eu nem sei mais como que muda agora. Agora já foi. Cor da linha. Vermelho também, cara. Preto. Preto. Agora. Certo? Vermelho, preto e branco, São Paulo. Continuando aqui, ó. Atividade 1. Se quiser mudar o estilo de seu gráfico, você pode explorar o menu que aparece abaixo do gráfico. Você vai em tipo. Clicando no tipo, abre-se uma variedade de possíveis gráficos que podem ser feitos com os dados. Olha que legal, esse negócio aqui é muito louco, bicho. Ele pega e ele dá opções ainda de você... Só que é diferente no computador. Agora, onde que eu vou achar isso? Acho que é aqui. Não. Estilo de gráfico. Então, no computador você não tem embaixo. Você dá 2 cliques no gráfico, dele aparecem as opções. Estilo de gráfico. 3D pra mim. 3D. Ó. Maximizar. Fica até o máximo. Modo de comparação é quando tem mais de uma informação. Certo? Mas não era esse que eu queria. Aqui, ó. Estilos de gráficos. Tava no de colunas. E se eu pôr no de pizza? Ah, daí fica meio... Ficou muita informação, né? Mas dá pra ver também. E se eu quiser o de linha? Ó. De Qual linha. você acha que chama mais atenção? E aí que eu quero saber de vocês. Qual que vocês acham que é o correto? O de linha ou o de barras? O de barras. O de colunas, né, no caso. É o de colunas, sabe por quê? O de Mas o de linha? barras é assim também. Isso, o de barras. Vamos pôr o de barras lá. O de barras fica legal também. O de barras é igual, só muda a posição. É, se eu achar ele aqui, Lá cadê? em cima, só. Onde? Lá. Aqui, ó. Olha lá. O de barras e o de colunas é o ideal. Por que o de linha não é o ideal? Eu explico pra... É tipo de tempo, né? Isso, perfeito. Porque o de linhas é quando você está contando o tempo. Seria a mesma coisa que falar assim. Vamos mudar essa coisa aqui. Felícia. Já ouviram falar da Felícia? É uma que adora animais no Twin Tour. Ah, não sei como que fala? É, esse negócio aí. É uma que ela não pode ver animal, que ela gruda, ela esmaga tudo, né? Parece, sabe aquele Hulk esmaga? Ela esmaga os animaizinhos, coitadinhos, os animaizinhos correm dela. Na primeira semana ela abraçou quantos gatos? 9. 4, não, 9. 2. Primeira semana aqui, ó, 9. Na segunda semana ela esmagou quantos gatos abraçando? 10. Depois na terceira semana. Depois ela foi diminuindo, quer dizer que ela foi criando juízo. Ela parou de judiar dos animais, certo? Felícia, você nunca lembra, não viram falar da Felícia? Um comentário. Segundo o Guilherme, diminuiu porque os gatos foram morrendo. Aí, como ela abraçava os gatos sem dó e quase matava eles, né, foi diminuindo. Então vamos lá, olha aqui, ele vai pedir para justamente virar algo outro gráfico. Ó, os tipos, tem barra, tem pizza, tem de linhas comparação, tem linhas com curva, tem vários tipos, certo? E aqui ele explica o qual? Ele explica o gráfico de linha, de barras, além daquele de colunas, o gráfico de barras e o de linha. Só que o linha, o João Pedro matou a charada. O linha é mais específico para linha do tempo, né? Você vai fazer conforme passa o tempo. Aplicando. Agora é com você. Faça uma pesquisa com os estudantes de sua classe sobre determinado tema e organize os dados em um gráfico, o qual pode ser digital ou manuscrito. Vamos fazer junto aqui que está acabando a aula. Vamos fazer uma pesquisa de time na sala? Vamos. Então vamos lá. Arrastou, vai dar?
sou Corinthians. É da Corinthians? Sou Corinthians. João, que time você torce? Pode ter nenhum também, se você não torce pra nenhum. Vasco. Oxi, ai, Isso não é corintiano, né? Vasco. é que ele torce pro mesmo time do país. Pedro. Corinthians. Corinthians. Aí o resto. A Sofia tá. Guilherme é corintiano também. Você não torceu pro Corinthians? Richard. A Corinthians vai. Sei lá, São Paulo, né, Você senhor? torce pro São Paulo? Não, mas já tem Corinthians. Não. Vamos fazer a original mesmo. Você é corintiano? Vamos fazer a original. Aqui é uma Agora que eu pesquisa. vi. São Paulo, eu sou São Paulo. Corinthians, meu Deus, que lavada. Por que eu não pensei em outra coisa? O que é São Paulo? Sofia, eu só. Não torce para time nenhum. Não torce para time nenhum. Ô, senhor, a Kete dá. Não torce. Olha, até o doutor você vai ganhar do São Paulo. Nossa senhora, coitado do São Paulo, levou a massacre. Kathleen. E você, Kathleen? Meu Deus, que lavada. A Isadora que tá lá fora é corintiana também. Meu Deus. Coitado. Que lavada. Ele é corintiano. Ah, mas ele falou Vasco, deixa, senão vai dar muita lavada. Ele quis deixar até o Vasco empatado com o São Paulo, por isso que ele falou Vasco. Não torce para time nenhum. O João é bonzinho. Para nenhum, quer dizer. Agora vamos lá então. Montar isso aqui lá no gráfico. Certo? Olha lá. Quem será que vai ganhar? Eu acho que o São Eu Paulo acho vai que São ganhar. Paulo vai ganhar. O Paulo. Vasco, Tá muito forte. Corinthians, Paulo. São Paulo. E torce pra nenhum. Vasco. E nenhum. Não torce. E aqui tudo apago já. O Vasco é 1. Corinthians. O Vasco é 1, Corinthians é 7. Time. Tá lá. Vasco 1. Corinthians 7. Vasco. São Paulo 1. E nenhum 3. Aí vamos montar o gráfico. Marca aqui. Qual gráfico vocês querem? De barra, de colunas ou de setores? E setores, senhor, do quê? Setor é pizza, ó, esse aqui. Olha lá. Aqui dá pra ver. Esse aqui eu acho legal nesse tipo de ocasião, porque é pouca coisa. Ó, você observa que o Corinthians é muito mais do que a metade aqui na sala de aula. Né? Se ele viesse junto com esses laranjas que é do São Paulo aqui, se o João não tivesse falado Vasco, o Corinthians, a cada 4 torcedores, 3 é do Corinthians aqui. Certo? E aí eu vou inserir o outro gráfico aqui, ó. Inserir gráfico. O Vitor também. E eu vou Oi, trocar professor. agora aqui, ó. Esse vai ser o de colunas. É mesmo? Tem Ó o uns Corinthians. dois que faltaram. 3D. Que lavada. Ô, senhor, 3D. Oi. tem uns dois que faltaram corintianos. Nossa senhora, ainda bem que não vieram hoje. Tô brincando, nunca torço para meus alunos faltar. Personalizar. Tem fio do gráfico. 3D. Só que vermelhão. 3D. Ah, vou pôr um de barras também. Inserir gráfico de barras, de colunas, é barras não. Então, reparem, tudo o Corinthians dá uma lavada, né? Como é eu que estou fazendo a edição, eu vou dar uma fraudada aqui. São Paulo ganhou. Olha lá pra você ver, viu? Lavada. Fraude, né? Agora é o original aqui. Certo? Vamos acabar essa aula, que essa aula ficou feia para os São Paulinos. Ai. Então, o feio mesmo. É, É que você não. se eu não falo que eu sou São Paulino, nem São Paulino ia ter no gráfico. Não é verdade? Como é que foi o gráfico? Olá. O que aprendemos hoje? Aprendemos a construir tabelas de frequências e representá-las no gráfico. Não esqueçam de realizar o Tarefa São Paulo pelo site ou pelo aplicativo CMSP, certo? Referências. Aqui são as referências
que a equipe do Centro de Mídias utilizou para criar esse material digital. Terminamos mais uma aula do material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Aí, ó, desenho.